Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma aula de Direito Civil, também ligado ao direito empresarial, direito comercial. Na aula de hoje nós veremos sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Na aula passada nós tratamos sobre a personalidade jurídica, suas características, seu comportamento em relação aos atos processuais e a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa natural. Nós vimos na aula passada as consequências da personalidade, que são 3 as consequências fundamentais. A pessoa jurídica pode praticar atos jurídicos, salvo aqueles expressamente vedados pela lei. Então, a pessoa jurídica ela pode realizar atos jurídicos, salvo os expressamente vedados pela lei, como o testamento. O testamento é um ato jurídico realizado pela pessoa natural. Uma pessoa jurídica não pode realizar o testamento, não pode firmar o testamento, até porque a sucessão da pessoa jurídica é diferente, não é compatível com a sucessão da pessoa natural. Então, a regra é que a pessoa jurídica pode praticar todos os atos jurídicos, mas é possível que a lei venha vedar a realização de alguns atos. Um exemplo desse ato é o testamento. A segunda consequência da personalidade é que a pessoa jurídica pode figurar como parte nas relações jurídicas, materiais ou processuais. A pessoa jurídica pode firmar um contrato, pode figurar como parte, polo passivo, polo ativo num contrato. Também pode demandar em juízo, também pode ser autora, recorrente de uma ação judicial, no interesse próprio ou no interesse de seus membros. A pessoa jurídica ela pode integrar o polo ativo ou passivo de uma demanda. Também pode a pessoa jurídica outorgar procuração, contestar, firmar contratos, pode figurar como parte nas relações jurídicas materiais ou processuais. A terceira consequência da personalidade jurídica é a autonomia patrimonial. Nós sabemos que o patrimônio da pessoa natural, o patrimônio da pessoa física, ele não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. O patrimônio é distinto. O particular tem o seu patrimônio e a pessoa jurídica, a sociedade, a empresa individual, o empresário individual, tem um patrimônio distinto. É bom destacar também que a vontade da pessoa jurídica ela não se confunde com a vontade dos seus sócios. É possível que alguns dos sócios da pessoa jurídica tenham uma vontade distinta da vontade da pessoa jurídica, que é manifestada, via de regra, por um órgão colegiado. Então, essas são as 3 consequências que nós vimos na aula passada sobre a personalidade jurídica, que compõe a autonomia da personalidade jurídica frente à pessoa natural. Primeira questão que fazemos: o princípio da autonomia da pessoa jurídica é absoluto? Nós acabamos de ver que a personalidade e o patrimônio da pessoa jurídica não se confundem. Isso indica que há a autonomia da pessoa jurídica. Mas essa autonomia, ela é absoluta? Não é absoluta. Essa é a resposta a essa questão. Nos casos expressos em lei, o credor poderá acionar diretamente os sócios, executando o patrimônio individual, ainda que o ato tenha sido praticado pela sociedade, pela pessoa jurídica, ainda que o ato que importasse o débito tenha sido praticado pela pessoa jurídica, é possível que os credores da pessoa jurídica venham a executar diretamente os sócios
da pessoa jurídica. Então, o débito é da pessoa jurídica, mas, em alguns casos, é possível que os credores venham a reclamar esse débito perante os sócios da pessoa jurídica, perante os sócios da sociedade. Nesses casos específicos, há a desconsideração da personalidade jurídica. E é bom destacar, é bom que fique bem claro, a desconsideração da personalidade jurídica não é a extinção da personalidade jurídica. A desconsideração é um fenômeno episódico. É diante de um caso concreto que a pessoa jurídica ela pode ser desconsiderada momentaneamente, para que os credores venham a acionar o patrimônio dos sócios, o patrimônio individual da pessoa natural, da pessoa física. O afastamento é momentâneo da pessoa jurídica. No caso concreto, para que os sócios possam responder diretamente pelos débitos da sociedade. Então, respondendo a essa pergunta, o princípio da autonomia da personalidade jurídica não é absoluto. É possível a desconsideração da personalidade jurídica. Segunda questão: quais são as espécies de desconsideração da personalidade jurídica? A doutrina divide em duas espécies, em dois grupos fundamentais. O primeiro deles é a teoria maior da personalidade jurídica. O segundo, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Conforme a teoria maior da desconsideração, é necessário para a ocorrência da desconsideração a verificação de fraude e da insolvência da personalidade jurídica. Mas antes de tratar sobre cada uma dessas teorias, eu vou destacar que a teoria maior não quer dizer que uma parte da doutrina entende que é necessário a fraude e a insolvência para a desconsideração. Apenas indica que, na maioria dos casos, é necessária para a desconsideração a ocorrência da fraude e da insolvência. E em outros casos específicos, expressos em lei, basta a insolvência para ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, a teoria maior indica que é necessária a comprovação pela parte que houve fraude e que a pessoa jurídica ela é insolvente. Então, diante do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, é possível que haja a desconsideração da personalidade jurídica, se a pessoa jurídica for insolvente, se a pessoa jurídica não for capaz de atender o crédito firmado, o crédito estabelecido, a dívida estabelecida. Então, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, segundo a teoria maior, na maioria dos casos, é necessária a verificação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, somados à insolvência da pessoa jurídica. Desvio de finalidade e confusão patrimonial indicam um fato que ocorre repetidamente, que ocorre na realidade. De fato, quando há comprovação de confusão patrimonial, os próprios sócios entendem que o patrimônio da sociedade, um patrimônio da pessoa jurídica, é confundido com o patrimônio da pessoa natural. É um ato fraudulento. Então, é possível que haja a reversão, que haja transferência do patrimônio da pessoa jurídica de forma fraudulenta para o patrimônio dos sócios, para que os credores não tenham não recebam aquilo que é devido da pessoa jurídica.
Quando há comprovação dessa fraude, é possível a desconsideração e os credores acionarem o patrimônio dos sócios. Há também a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica. Conforme a teoria menor, exige-se para o afastamento da pessoa jurídica apenas a insolvência da pessoa jurídica. A insolvência, que a pessoa jurídica não seja apta a realizar o pagamento das obrigações. Conforme a teoria maior, dispensa-se a prova do uso abusivo da pessoa jurídica. Há desconsideração independentemente do uso abusivo da pessoa jurídica. Em que casos? Nos casos expressos em lei. Por exemplo, no caso estabelecido no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Quando há relação de consumo, há a possibilidade da desconsideração apenas com a comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Por exemplo, eu firmo um contrato de consumo, recebo um bem que tem um vício. E esse bem que possui um vício causa lesões. Eu requeiro uma reclamação, eu proponho uma reclamação, eu tenho uma pretensão perante a sociedade, perante aquela empresa que negociou esse bem, que me transferiu esse bem, em razão das lesões que eu sofri. Se no curso da demanda não for possível a satisfação, o ressarcimento, a reparação que eu pretendo, em razão da lesão resultada por esse bem, se não for possível esse ressarcimento, porque a pessoa jurídica ela não tem patrimônio suficiente para me atender, para atender esse débito, é possível que eu acione diretamente os sócios da pessoa jurídica. Até mesmo no curso do processo. A desconsideração, a possibilidade da desconsideração, se chama desconsideração incidental. A desconsideração no curso da demanda, no curso do processo. É possível também que eu venha requerer a desconsideração já na petição inicial. É possível que eu tenha com um pedido autônomo a desconsideração. Então, eu, como um consumidor, posso acionar a pessoa jurídica e posso acionar a figura dos sócios, promovendo a desconsideração caso o patrimônio da sociedade não me satisfaça, caso haja a insolvência. Então, conforme o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, basta a insolvência para que legitime a desconsideração da pessoa jurídica. Também no direito ambiental, aplica-se a teoria menor da desconsideração. Basta a insolvência para que haja, para que os sócios respondam pelo ressarcimento de um dano ambiental, conforme o artigo 48 da Lei 9.605 de 98. Próxima questão. Quais são as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica? No CDC, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica no CDC, aquelas hipóteses descritas no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Vou ler com você as hipóteses. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocadas por má administração
E no parágrafo 5º, indica a aplicação da teoria menor da desconsideração. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, são 10 as causas de desconsideração. E a 10ª causa, prevista no artigo 28, parágrafo 5º, indica que basta a insolvência da pessoa jurídica para que a sociedade, a pessoa jurídica, seja desconsiderada quando for parte nas relações de consumo. Então, as causas são as seguintes: abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, ato ilícito, violação de ato constitutivo, seja o estatuto ou contrato social, sentença de falência, estado de insolvência, encerramento da pessoa jurídica por má administração, inatividade da pessoa jurídica por má administração e quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Então, essas são as 10 causas da desconsideração previstas no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Próxima questão. O que é desconsideração inversa? Essa é a última questão e é uma questão muito presente em concurso público. O que é desconsideração inversa? Tratando-se de empresário individual, a pessoa física pode desviar seus bens particulares em favor da sociedade para proteger o seu patrimônio contra a investida dos credores. É possível que a pessoa física, a pessoa natural, venha a transferir os seus bens, para a sociedade de forma fraudulenta, no sentido de impedir que os credores da pessoa natural recebam aquilo que é devido. Então, nesses casos, é possível que os credores acionem a pessoa natural e acionem também a pessoa jurídica, ocorrendo assim uma desconsideração inversa, já que será desconsiderado o patrimônio do indivíduo, da pessoa natural, a fim de perseguir, de alcançar o patrimônio da pessoa jurídica, diante de confusão patrimonial e diante de desvio de finalidade. É o abuso da personalidade jurídica. Diante do abuso da personalidade jurídica, é possível a desconsideração da personalidade. Então, concluímos aqui essa importante aula sobre desconsideração da personalidade jurídica. Muito obrigado e até a próxima.